Questão 160, caderno azul. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, é: Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. Estamos aí gravando a solução das questões de matemática do Enem 2020, hoje com a questão 160 do caderno azul, uma questão bem interessante a respeito aí do motociclista que vai fazer uma viagem e o destino dele são 500 quilômetros da casa dele. A moto dele faz um consumo de 5 litros, gasta 5 litros para rodar 100 quilômetros, a capacidade do tanque são 22 litros e lá no destino ele vai se deslocar 200 quilômetros. Fizemos um esquema aqui para que você entenda direitinho. Aqui entre a casa dele e o destino tem um posto, que é o posto Estrela, e ele diz que está a 80 quilômetros do seu destino, porém 420 quilômetros da sua casa. O texto diz que ele vai fazer um abastecimento aqui no posto Estrela, na ida, e esse abastecimento deverá ser o mínimo necessário para que ele complete a sua viagem até o seu destino. Lá no destino, ele vai rodar 200 quilômetros e depois ele ainda tem mais 80 quilômetros para ele voltar e aí ele vai reabastecer, ok? Muito bem. Então, se ele faz 5 litros, se ele gasta 5 litros para rodar 100 quilômetros, para rodar 420 quilômetros, ele vai gastar X litros de gasolina. Esse X seria 5 vezes 420 dividido por 100. Vamos simplificar esse zero. Esse 5 com 10 aqui dá 2, 42 por 2 dá 21 litros. Então, da sua casa até o posto Estrela, ele gasta 21 litros de gasolina. Como o tanque dele tem 22 litros, aqui ainda vai sobrar 1 litro de gasolina. Ele terá que rodar então os 80 quilômetros até chegar ao destino, depois 200 quilômetros lá no destino, então são 280 quilômetros, e depois 80 quilômetros quando ele estiver fazendo a sua volta. Aí ele vai reabastecer. Então seriam 80 mais os 200 que ele vai rodar lá, mais os 80 que ele tem que voltar. Então são 360 quilômetros. Ele gasta 5 litros para rodar 100 quilômetros. Para rodar 360 quilômetros seriam Y litros. Esse Y seria 5 vezes 360 dividido por 100. Simplificamos, aqui dá 2, 36 dividido por 2 dá 18 litros. Muito bem, mas ele já tinha 1 litro, né? Sobrou 1 litro aqui na ida. Ele precisa, no mínimo, de 18 litros. Então, aqui, ele terá que reabastecer um mínimo de 17 litros, né? Porque ele precisa de 18, mas ele tem 1 litro sobrando ali. Então ele tem que fazer um reabastecimento mínimo de 17 litros de combustível. Portanto, a resposta correta é a letra C.
Considerei uma questão inteligente, bem bolada, simples, sem conta, limpinha. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. Continuaremos resolvendo a prova do Enem de Matemática 2020 nos próximos vídeos. Então até lá e um grande abraço!